Olá, professora Valdiana Gomes, com vocês para mais uma aula de gramática, tá certo? Espero que vocês estejam bem, né? Coração cheio de alegria em retornarmos para mais uma aula. Nosso encontro no Meet foi muito bom e hoje, para nossa acolhida, né, eu gostaria que você pegasse seu material, sua agenda, tá certo? E também a sua gramática, né, que vai ser a orientação da nossa aula de hoje. Enquanto isso, eu vou fazer uma leitura para vocês de uma mensagem que eu escolhi carinhosamente, tá certo? A mensagem ela diz assim: manter a fé e a esperança, né? Em tempos de distanciamento, a gente precisa exercitar a nossa fé. E às vezes não é fácil, realmente. A gente tende a desacreditar, ter dias ficar mais triste do que outros, mas o importante é que a gente consiga manter essa ponte de equilíbrio, tá bom? E a mensagem que eu escolhi para começar a nossa videoaula de hoje, ela diz assim: manter a fé e a esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nesta escola chamada Terra, há alunos em diversos graus. Alguns são mais adiantados, outros mais atrasados, mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos-nos que Jesus está no leme deste barco, da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Então, é com esse sentimento, com essa mensagem que eu inicio a nossa acolhida de hoje, né, com o coração repleto de esperança e de fé, que logo, logo, né, tudo isso vai passar, que a gente possa realmente dar esse abraço, que não seja só virtual, mas que a nossa escola espera ansiosamente por cada um de vocês, tá certo? Feito isso, né, este primeiro momento de espiritualidade, da nossa acolhida, né, a gente pede agora para que você pegue sua agenda, tá certo? Ao pegar sua agenda, aí você vai ter a indicação da aula de hoje. O que a gente tem para a indicação da aula de hoje, professora? Nós temos a acolhida, né, que foi esse primeiro momento, tá certo? Essa conversa, essa leitura de mensagem, né, que gentilmente a gente faz com vocês. Gostaria que vocês não passassem o vídeo, que realmente vocês apreendessem, né, esse carinho, essa mensagem em formato de mensagem para vocês. Em seguida, pessoal, a gente vai trabalhar um conteúdo que ele não é muito explorado, mas que ele contempla na gramática de vocês. Então, por que não comentá-los? Que são substantivos contáveis e não contáveis, tá certo? E como a gente está dando sequência ao livro de gramática, é importante que você acompanhe comigo, ele vai trazer algumas observações em torno da ortografia com X ou CH. Aí a gente tem a resolução da página 105 a 113, algumas questões, né? Já vou começar a nível de explicação para vocês, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá certo? Então, a gente vai realmente agora dar início à nossa aula de hoje. Em uma outra aula, nós fizemos a classificação dos substantivos, aqueles que nomeiam os seres, que designam nomes próprios, comuns, primitivos, derivados, tá certo? Então, a gente sabe que os substantivos ele tem uma importância muito grande na morfologia, porque graças ao substantivo que os nomes, as coisas, elas são nomeadas. Então, já pensou se você tivesse que comunicar dizendo aquilo, esse, aquele, sem especificar, a nossa comunicação ela seria muito simplória, ela seria muito desorganizada. Então, o substantivo na língua portuguesa, na função da morfologia, ele tem essa função mesmo de fazer, de enumerar, de classificar, tá certo? Os nomes, né? E ele vai fazendo isso em suas variantes, tá bom? Então, algo que não é tão comum, não é tão prático de acontecer, de se apresentar, são os substantivos contáveis e não contáveis, tá certo? Você já ouviu falar? Né? Então, você pode acompanhar aí na sua gramática, tá certo? Ele vai estar bem especificado para que você possa entender. Então, vamos lá. Substantivos contáveis, né, segundo a nomenclatura, a definição, são aqueles que designam seres que somamos uns aos outros. Mesmo que a gente nunca tenha escutado falar, mas quando a gente pega a palavrinha contáveis, a gente remonta à ideia de contar, né, de sequência, tá certo?
e eles resultam em um plural. Por exemplo, você poderia dizer um homem mais outro homem invadiu a escola, uma mulher mais outra mulher pediu uma carona, um menino mais um menino jogam bola. Então, qual é o objetivo dos substantivos contáveis e não contáveis? De simplificar, de agrupar. Ao invés de você reunir dois substantivos e falar ao mesmo tempo repetidamente, os substantivos contáveis, ele dá a oportunidade de você fazer isso de uma só vez. Ao invés de você dizer um homem mais outro homem, você vai dizer o quê? Dois homens. Mas, professora, eu não precisava estudar, classificar os substantivos contáveis e não contáveis para saber isso, não. Isso é lógica. Exatamente. A nossa língua, pessoal, ela já está internalizada. Ela nos dá essa possibilidade. Nós nos falamos, né, nos comunicamos, e às vezes a gente nem sabe as regras, aplicar essas regras. É como se essa gramática, não, a gramática está internalizada, né, no nosso cotidiano. E um exemplo disso é essa classificação dos substantivos contáveis e não contáveis, tá certo? E professora, o que seriam os substantivos não contáveis? São aqueles que designam porções de algumas substâncias que, acrescentada a outras porções, né, da mesma substância, resultam em uma porção da mesma substância. Falando assim, parece complicado, né? Traduza, professora. O que a gente pega como exemplo? Olha, uma porção de água mais outra porção de água, eu vou ter algo diferente? Não, eu vou ter água. Mas, professora, será que isso aí não serve para confundir a gente? Não, pessoal, é para você entender que a língua, ela acrescenta essa ideia de estilo mesmo, de organização, de fazer com que a gente tenha essa noção mesmo de situar, de exemplificar, de explicar e de correlacionar os termos adequados no qual nós estamos usando para a nossa comunicação. Então, você já sabe qual é a função, qual é a definição de substantivo, várias classificações foram vistas em outras videoaulas. E ali, o livro, a gramática de vocês, aborda esses substantivos contáveis e não contáveis com a intenção de que você possa se reconhecer enquanto falante livre, né, íntimo da língua portuguesa, nessa perspectiva, tá certo? E conforme combinado, né, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida você me pergunta lá no WhatsApp ou no Meet, né? A gente vai ter aqui algumas observações em torno da ortografia com X ou com CH, certo? Então vamos lá. Emprega-se o X depois de ditongos. Aí você poderia perguntar, né? O que seria esse ditongos? O encontro, tá certo? De duas vogais na mesma sílaba. Aí a gente tem exemplo: faixa, baixo, deixa, peixe, trouxa, frouxo, certo? Todas as vezes que uma palavra iniciar com a sílaba mi, usa-se o X após essas sílabas. Olha aí, ó. México, mexerica, mexilhão, mexer, certo? Mas atenção, existe uma regra, exceção, como mexa, é o imperativo do verbo mexer. A palavra mecha também está correta e significa pedaço, uma mecha de cabelo. E o português, né, ele tem essas exceções, então também é semântica, é uso, tá certo? Também faz uso do X quando um termo inicia-se com a sílaba em, né? Olha aí, grave isso aí, importante, tá certo? Você não tem que decorar, você vai ter que associar. É uso, quando você lê, quando você associa, você vai correlacionando a utilização, tá bom? Aí olha aí, enxada, enxaqueca, enxergar, enxugar, enxoval, certo? A exceção dessa regra são as palavras derivadas de termos escritos com CH. Por exemplo, encher começa com a sílaba EN. E mesmo assim, escreve-se com CH. Isso porque a palavra é derivada do termo cheio. Olha aí. Sendo assim, preencher, enchente e outras variações também carregam o CH. Então, anota aí, né, para não ter dúvida. Professora, eu posso fazer uma observação, uma notificação aqui no meu caderno para eu estudar? Pode sim. E você vai aplicar isso também muito bem aonde? Lá na produção de texto. Na produção de texto, você vai ter todo o cuidado de verificar a escrita correta das palavras, né? Que é erros de escrita. Então, a cada erro de escrita que você comete, você vai perdendo pontuação. Então, é importante que você evite o erro, tá bom? Escreve com X os termos de origem indígena, tá bom? Africana, e termos traduzidos da língua inglesa, né? Orixá, abacaxi,
capixaba, xingar, xerife, shampoo, tá certo? Então, essas são as observações, tá bom? Agora eu vou pedir, né, para que você pegue aí a sua gramática, tá certo? Lá na página 105, tá bom? Que diz, né, o substantivo na construção do texto, tá certo? Pegue aí, por favor, dá tempo, e a gente vai dando as orientações para que você consiga acompanhar conosco. A primeira questão, né, ele pede para que você leia esse anúncio. Aí você vai perceber a cor, né, os desenhos, a legenda que tem, ó, felicidade, substantivo feminino, né, latim, felicitas, né, ax, aí tem concurso de circunstâncias que causam ventura, estado de pessoa feliz. Aí 3 tem Jericoacoara, né, algo bem interessante que já desperta a sua atenção logo no início. Aí lá embaixo, a citação de onde o texto foi extraído. Folha de São Paulo, 3/7/2011. Sabendo que o anúncio foi publicado em um jornal de grande circulação, indique o item que expressa a principal finalidade dele, né? Então, o anúncio, ele tem várias finalidades, mas entre todas elas, ele é um estímulo, né? O anúncio, ele vai te estimular ou a conhecer, ou a comprar, né? Ou a seguir determinada situação. Então, é uma variante do gênero proposto. Aí, na primeira questão, né, mais uma vez, ele diz: sabendo que o anúncio foi publicado em um jornal de grande circulação, indique um item que expressa a maior finalidade dele. Item A: mostrar as belezas do Ceará. Será que é isso? B: mostrar que o governo do Ceará está fazendo pelo turismo local. C: estimular os leitores a fazer turismo no Ceará. D: definir o que é felicidade. Então, você vai voltar lá para o texto, com bastante calma, né, com bastante atenção, e você vai procurar entender. O que ele está querendo? Ele está querendo mostrar as belezas do Ceará? Não é isso. Ele está querendo mostrar o que o governo nem é citado, né? Definir o que é felicidade também não. Assim como ele dá a definição no 1, no 2, no 3, na verdade o que ele quer é estimular os leitores a fazer turismo no Ceará, conhecer os lugares no Ceará. Por isso que lá no pontinho 3, ele bota Jericoacoara, como se fosse um sinônimo dessa felicidade. Então, a gente encontra como resposta correta o item C, tá bom? Segunda, observe a parte visual do anúncio. Nela, vê-se um casal e uma criança correndo na praia. Ao fundo está a pedra furada, cartão postal do lugar. Que lugar é esse? Jericoacoara. Que relação há entre a parte visual e a parte verbal do texto? Justifique sua resposta com elementos do texto. Aí você vai parar, você vai analisar, você vai se atentar que ele está ali estruturando para a parte visual e a parte verbal, certo? Visual e verbal. Existe uma inter-relação. Não se pode estar falando de uma coisa e apontando outra imagem. Não se pode estar valorizando a imagem onde a escrita não tem uma correlação, tá certo? Isso é muito importante. São as informações que estão explícitas para favorecer, para facilitar a sua leitura e interpretação, tá bom? Olha aí. Então, o que a gente encontra? A gente encontra, né? Você vai responder aí na sua gramática com a letra bem bonita, iniciando com a letra maiúscula, tá certo? Caprichando, diminuindo um pouquinho a letra, porque você tá vendo que o espaço ele é curto, tá bom? Aí você vai colocar a imagem de uma família feliz, certo? Vírgula. No lugar bonito, vírgula. Confirma e reforça a ideia da parte verbal. Tá vendo como é importante? Isto é, de que as pessoas ficam felizes em Jericoacoara. Tá bom? Mais uma vez. A imagem de uma família feliz, vírgula, no lugar bonito, vírgula, confirma e reforça a ideia da parte verbal. Ou seja, né, isto é, a de que as pessoas ficam felizes em Jericoacoara. Certo? Aí vamos aí para a terceira questão. Na parte de cima do anúncio, há um pedaço de papel rasgado e nele um verbete de dicionário. Tá bom? Converse com seus colegas e professor e responda. Qual é a finalidade de um verbete de dicionário? Qual é a finalidade? Você já parou para pensar? O que é um verbete? Aí você vai dizer: apresentar a definição de uma palavra. Tá bom? Quando você tem dúvida do significado, você vai lá no dicionário e você procura. Então, qual é a finalidade de um verbete dicionário? Você responde: apresentar a definição de uma palavra. Como o verbete normalmente é estruturado, você vai dizer: ele apresenta a palavra
depois informa sua origem e a classe gramatical dela. Na sequência, a ordem de significados mais comuns, né, por exemplo, alguns dicionários trazem uma frase exemplo para cada significado, tá bom? Então, de novo, como o verbete normalmente é estruturado, você precisa entender a pergunta para poder organizar a sua resposta. Aí você vai dizer, ele apresenta a palavra, depois informa sua origem e a classe gramatical dela, tá certo? Na sequência, a ordem de significados mais comuns. E algum dicionário traz uma frase exemplo para cada significado. O verbete da palavra felicidade apresenta 3 definições. Perceba que o enunciado ele não está lhe perguntando, ele está afirmando. Olha aí. A. Que surpresa o leitor tem ao ler as definições? Aí você vai colocar, encontrar na definição o nome Jericoacoara e não uma definição convencional, porque a gente, claro que isso aí foi um marketing, né, usado pelo anúncio, porque em estado real do dicionário a gente não vai encontrar a palavra Jericoacoara nesse status, né, de felicidade, tá bom? B. Com que finalidade o anunciante incluiu o substantivo Jericoacoara entre os significados da palavra felicidade? Você parou para pensar? Qual é esse objetivo? Aí você pode colocar. A inclusão de Jericoacoara entre os significados de felicidade é uma espécie de brincadeira, certo? Feita com a finalidade de dar a entender que a felicidade ali é tão certa que esta informação consta até nos verbetes dos dicionários. Ou seja, é algo oficial do conhecimento de todos. Mais uma vez, né? Com calma, veja aí, capriche na sua letra, olha aí. A inclusão de Jericoacoara, nome maiúsculo, tá certo? Não esqueça. Entre os significados de felicidade é uma espécie de brincadeira feita com a finalidade de dar a entender que a felicidade ali é tão certa que essa informação consta até nos verbetes dos dicionários, ou seja, é algo oficial do conhecimento de todos. Tá bom? Ponto final. Professor, eu posso resumir? Pode, contanto que permaneça a ideia apresentada, né, como princípio maior da informação que foi dada aqui para vocês, tá bom? Quinta questão, página ainda 106. Na parte de baixo do anúncio se lê Ceará, felicidade no seu melhor sentido. Ponto final, visite. A. Explique a ambiguidade. A ambiguidade é um sentido duplo, né? Como se você dissesse uma coisa com uma outra intenção, causa uma outra interpretação, tá certo? No seu melhor sentido. Olha aí. O que você vai responder? Para um pouquinho e pensa. A expressão tem o sentido de que o Ceará é o máximo da felicidade e, ao mesmo tempo, de que o Ceará é um dos sentidos da palavra felicidade. De novo, a expressão tem o sentido de que o Ceará é o máximo da felicidade e, ao mesmo tempo, de que o Ceará é um dos sentidos da palavra felicidade. As palavras Ceará e visite estão em vermelho. Por quê? Porque será? Aí você vai dizer, como forma de destacar e reforçar o convite para o leitor visitar o Ceará. De novo, como forma de destacar e reforçar o convite para o leitor visitar o Ceará. Ponto final. No verbete, né, a sexta questão é muito clara. A palavra felicidade é classificada como substantivo feminino. O que significa? Tá aí. Substantivo feminino. Essa abreviação S.F. significa substantivo feminino. Se fosse um F.M, seria substantivo masculino, certo? Felicidade é um substantivo concreto ou abstrato? Por quê? Aí você vai dizer, né, que é abstrato, porque designa um sentimento, certo? Que outros substantivos empregados no texto têm a mesma classificação, né? Em outras palavras, que outros substantivos no texto também são abstratos. Aí você vai dizer alegria, circunstâncias, ventura, estado, sentido, certo? Quais são os 2 substantivos concretos que no anúncio se repetem 2 vezes? Aí você vai colocar Ceará e Jericoacoara, né? Então, pessoal, espero que vocês
estejam realmente prestando atenção, tá certo? E agora a gente vai para a última questão da página 107, tá bom? Olha aí. Considerando-se o anúncio como um todo e a sua finalidade, quais afirmações a respeito do papel que os substantivos desempenham na construção deles são corretas? Certo? Olha aí. Considerando-se o anúncio como um todo e a sua finalidade, quais afirmações a respeito do papel que os substantivos desempenham na construção deles estão corretas? Então, a gente percebe que a questão ela pede mais de um item. Olha aí, ó. São corretas. Aí você vai ler. Os substantivos abstratos utilizados no anúncio por nomear algo material inatingível criam uma atmosfera de sonho de algo que desejamos, mas nunca poderemos alcançar. Não é verdade, né? Há no anúncio um número expressivo de substantivos abstratos, olha aí, uma vez que ele explora como argumento sentimentos como felicidade e alegria. Uma possibilidade de resposta correta. Então, bota um pontinho aí ao lado do item B. Mas vamos continuar a leitura. No item C, os substantivos abstratos designam sentimentos, ações e qualidades, que criam uma atmosfera emocional, de desejos e sonhos, enquanto os substantivos próprios, como Jericoacoara e Ceará, nomeiam os lugares reais onde as pessoas podem concretizar seus sonhos de felicidade. Olha aí como aborda bem direitinho toda a explicação em volta do texto e do anúncio feito, né? Os substantivos próprios designam lugares brasileiros reais e interessantes, enquanto os substantivos abstratos caracterizam esses lugares atribuindo-lhes qualidades excessivamente exageradas. Não, né? Então, qual a resposta? Quais são os itens corretos? Diga aí para mim. Exatamente. Item B e item C. Então, agora você vai dar sequência, né? A resolução da atividade, tá certo? Até a 113 nós fizemos, né? Você vai dar sequência a partir da 107. Aí você vai ler, interpretar, faz parte de toda a atividade, tá bom? E na nossa próxima videoaula, a gente começa com a correção da atividade proposta, tá certo? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, né? Pense na reflexão que nós fizemos hoje no início da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Não deixem de fazer as anotações na agenda, tá certo? Ela é muito importante manter-se atualizada, tá bom? E eu conto, né, com a prontidão de vocês, com a resolução da atividade de vocês, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.